Será que a inteligência artificial pode nos substituir como dentista? Foi isso que um grande estudo da Microsoft trouxe para nós. As 40 profissões que menos seriam ou serão afetadas pela inteligência artificial, e o próprio Conselho Federal de Odontologia compilou essa notícia e trouxe no site deles. Então, vamos ler em conjunto e ver tudo que essa notícia nos trouxe. Eu, de verdade, passei o olho, não li em maiores detalhes para que a gente faça essa descoberta aqui em conjunto. Antes de entrar na notícia, quero lembrar a vocês que em breve teremos a nossa grande Black Friday do Buco Aprove. E aí, nessa Black Friday, além de um grande desconto, um valor realmente impensável, algo que a gente nunca fez, vocês vão levar algo incrível do ponto de vista de planejamento. Afinal de contas, uma das coisas que mais toma tempo, que mais dificulta os alunos é o tempo no planejar e como planejar e o que fazer nos estudos. Então a gente quer que a partir de hoje toda a energia de vocês esteja focada 100% na parte de execução e deixar de lado, não precisar mais vocês planejarem no ano de 2026. Então aguardem mais notícias em breve. Agora vamos para a própria notícia aqui das 40 profissões, beleza? Então, olha só que interessante. Estudo da Microsoft aponta: especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e em prótese dentária estão entre as 40 profissões menos impactadas pela inteligência artificial generativa. Eu confesso que eu não desconheço o que seria esse conceito de inteligência artificial generativa, não sei o que é isso de verdade. Opa, quase derrubei meu nome aqui. Se souberem, por gentileza, mandem aí nos comentários. Eu não tenho familiaridade com esse conceito. E olha que legal o banner, né, que eles fizeram: profissões à prova da inteligência artificial, especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e em prótese dentária. Vamos ver a notícia na íntegra agora. Os cirurgiões dentistas, especialistas em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e em prótese dentária estão entre as 40 profissões menos impactadas pela inteligência artificial generativa. Isso é o que aponta um estudo desenvolvido e publicado pela Microsoft em julho deste ano. A empresa listou as 40 ocupações com maior e menor potencial de sofrerem influência das tecnologias de IA generativa. A pesquisa intitulada Working with AI, ou Mastering the Occupational Implications of Generative Artificial Intelligence, ou, na tradução para o português, trabalhando com IA, medindo as implicações ocupacionais da inteligência artificial generativa. Já peço desculpa pelo sotaque aí, um tanto quanto estranho do inglês, mas é isso, deu para entender, né? Então, basicamente, um estudo mostrando o trabalhar com inteligência artificial. Na lista publicada com as 40 profissões menos impactadas pela inteligência artificial generativa, o cirurgião dentista especialista em prótese dentária aparece em 30º lugar, e o especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial surge na posição de número 34. Olha que interessante. Para chegar a esse resultado, uma coisa que me pega, né, fico pensando, por que especificamente o especialista em prótese dentária, pensando agora, e especificamente o buco, né? Porque se a gente pensar, não só essas especialidades do odonto, elas seriam menos impactadas na inteligência artificial, claro. Não sei qual foi o critério em detalhe aqui do estudo, talvez a gente descubra ao decorrer da notícia, mas eu penso que, um especialista em endodontia, um especialista em dentística, esses profissionais também ali, acredito eu, que serão menos sujeitos a serem substituídos de alguma forma. O que vocês acham? Mas, enfim, pensando eu, né, a odontologia como um todo, ela se coloca numa posição de menos risco com a inteligência artificial. Vamos ver se a notícia traz aqui qual foi o conceito do estudo. Para chegar a esse resultado, foram analisados 200 mil conversas anônimas de usuário do Microsoft Bing Copilot, um assistente de IA da empresa. O estudo, ainda sem revisão científica, não traça tendência sobre o futuro das profissões, mas avalia quais podem sofrer menor ou maior impacto no uso da inteligência artificial generativa, de forma a entender os efeitos deste tipo de tecnologia no mercado de trabalho e na economia. O conselheiro do Conselho Federal de Odontologia, Romildo Brindel, é cirurgião dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e destaca o fato desta ser especificamente a única profissão voltada à área cirúrgica, entre todos os demais setores da saúde.
que aparece na lista do estudo produzido pela Microsoft. Ele atribui esse fato, entre outras questões, ao alto nível de destreza manual exigido na execução dos procedimentos bucomaxilofaciais e às amplas diferenças que podem ser observadas a um paciente para outro. Abre aspas, ao realizar as cirurgias de reconstrução da face e outras como, por exemplo, as de fissura lábio-palatina, que inclusive quem me conhece sabe aí que é uma das grandes partes aí que eu dediquei alguns anos da minha vida nas cirurgias dos pacientes com fissuras lábio-palatinas. Voltando para a fala aí do colega, o cirurgião dentista precisa levar em conta diversas variantes. Cada paciente tem características anatômicas únicas na face, o que torna os procedimentos muito complexos. O especialista em CT-BMF precisa ter alta capacidade de julgamento clínico e adaptação a imprevistos, algo que a tecnologia não pode auxiliar. Destaca Romildo Brindle. Interessante. Aquela coisa que eu falei para vocês, eu concordo, mas eu também fico com o meu questionamento. Acho que isso se estende a outras especialidades da odonto também, né? Por ser uma profissão extremamente manual em praticamente a grande maioria das suas áreas. Vamos seguir com o texto aqui. O presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Belmiro Vasconcelos, destaca que a cirurgia envolve um nível de precisão e adaptação que a inteligência artificial ainda não consegue reproduzir. Outro aspecto essencial apontado por ele é a dimensão humana da profissão, sendo que o acolhimento, a orientação e a empatia com o paciente não podem ser replicados por algoritmos. Somam-se a isso as limitações da tecnologia em ambientes dinâmicos e imprevisíveis, como o campo cirúrgico, bem como a responsabilidade ética e legal que continuam sendo prerrogativas intransferíveis do profissional da saúde. Abre aspas. A decisão final sobre intervir ou não sempre será um ato humano, que exige não apenas um conhecimento técnico, mas também responsabilidade civil e ética. Complementa o Dr. Belmiro. Interessante ponto de vista do Dr. Belmiro. O conselheiro federal do CFO, Eduardo Favilha, também cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, destaca ainda que a profissão possui caráter multifatorial, com implicações dos pontos de vista estético-funcional e científico. Abrem aspas. Diferente de outras áreas em que algoritmos conseguem oferecer diagnósticos, sugerir condutas terapêuticas e até manusear robôs cirúrgicos em um futuro próximo, a CT-BMF depende de uma combinação única de habilidades. Além disso, diferente de procedimentos mais protocoláveis, a cirurgia bucomaxilofacial exige uma visão estética apurada e individualizada. Harmonizar a face após um trauma ou corrigir uma deformidade envolve sensibilidade e percepção humanas, atributos ainda desafiadores para a inteligência artificial, pontua Favilha. Vou tomar um golinho de café aqui. E uma coisa que eu noto também, eu estudo diariamente a nossa parte da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Deixa eu trocar minha câmera aqui. Aqui. Uma coisa que eu noto estudando cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e eu tô sempre também mexendo nas tecnologias e vendo o que a gente tem de mais atual. Hoje, pelo menos, no momento que eu gravo este vídeo aqui, a gente nota que, por exemplo, a minha esposa, ela é engenheira química, então ela me relata que para muitas coisas o GPT, as inteligências artificiais, têm uma acurácia muito boa, digamos assim. Mas eu percebo que ainda quando a gente vai falar sobre anatomia, por exemplo, alguns questionamentos que a gente traz para a inteligência artificial, muitas das vezes, as informações não vão ser tão confiáveis. Eu noto que a inteligência artificial ainda, hoje, pelo menos, ela não consegue fazer um link tão bem estabelecido de bases científicas confiáveis e trazer uma informação mais acurada. Claro que vamos pegar do início da IA para agora, já melhorou muito, mas ainda é algo que eu, por exemplo, não tenho costume de estudar através dessas ferramentas. Eu ainda entro numa parte um pouco mais old school de seguir, né, na nossa forma mais tradicional de estudo. Então, talvez daqui a alguns anos seja tão confiável a ponto da gente botar ali alguma informação, por exemplo, evidência científica, me oriente sobre um paciente que está com uma alveolite seca.
e aí as informações serem boas, não que seja ruim, mas alguns assuntos específicos eu percebo que ainda falta um detalhamento um pouquinho maior. Mas claro que o nível de evolução da inteligência artificial é algo exponencial, de ano para outro evolui muito. E a tendência, não acredito também, corroborando com os colegas aqui, que a gente vai ser substituído, nem nada do tipo. Mas entendo perfeitamente que a forma da gente vivenciar a profissão ela vai mudar, isso é fato. A gente não consegue ficar alheio ao que vem acontecendo. Vamos pensar do ponto mais básico, nem vamos entrar na parte de inteligência artificial, mas falando de redes sociais, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, em 2013, isso, 2012, 2013, que eu passei em odontologia, comecei a cursar, a gente nem sabia direito o que era Instagram, né? A gente não tinha essa coisa de produção de conteúdo, por exemplo. Quando eu quis começar a estudar para residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, não existia um canal do YouTube ali com um professor me orientando, me guiando quais seriam os melhores passos, como que é a carreira, etc. Então, a gente vê que as coisas mudam muito rápido. Essa é a verdade. Então, a nossa profissão, há 10 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Há 20 anos atrás, nem se fala. Então, hoje, a cada ano, novas coisas vêm surgindo. A gente tem que estar ali sempre se antenando, utilizando essa tecnologia de uma forma ótima para trazer o que mais importa. A gente quer entregar um padrão ouro de atendimento ao nosso paciente. Esse é o nosso ponto-chave, né? Nosso objetivo final, o nosso objetivo principal. Então, que tudo que surja na nossa existência como seres humanos seja para, no final das contas, a gente conseguir melhorar a vida do próximo, que é essa a nossa missão como dentistas, independente da profissão, é servir ao próximo, beleza? Só um parêntese aí que eu olho para baixo, volta e meia, que estou cuidando do meu nenê que está dormindo, então estou sempre com um olho no padre e outro na missa aqui. Gosto de fazer esses vídeos também sem edição, para a gente vir trocar essa ideia da melhor forma e que fica uma coisa mais natural, uma conversa entre amigos aí, diferente de um vídeo extremamente editado, aquela coisa. Então, eu pelo menos acho interessante. Não lembro onde eu parei, acredito que mais ou menos aqui, pontua Favilha. Vamos ver a parte da prótese dentária agora. Os cirurgiões dentistas especialistas em prótese dentária Opa, deixa eu voltar. Peraí. Minha vida de youtuber eu ainda não acostumei, né, muito bem, estou aprendendo a mexer nas ferramentas. Vamos lá. Prótese dentária. Os cirurgiões dentistas especialistas em prótese dentária também possuem rotina laboral entre as menos impactadas pela IA generativa, de acordo com o estudo da Microsoft. Esses profissionais podem lançar a mão de recursos altamente tecnológicos para a produção das próteses, mas a atuação clínica, no momento de instalação dos dispositivos, exige compreensão humanizada das necessidades funcionais e estéticas do paciente, além de ajustes finos que lhe garantam conforto, ao mesmo tempo que evitam problemas futuros de oclusão e dor. Abre aspas, a prótese dentária requer não só tecnologia avançada, mas também habilidade manual e sensibilidade clínica, ponto final. Em minha opinião, esse caráter artesanal e individualizado é o que torna nossa especialidade uma das menos afetadas pela inteligência artificial. Fecha aspas, destaca o cirurgião dentista especialista em prótese dentária e reabilitação oral, José Olavo Mendes. Legal, interessante ponto de vista. Relacionamento humano com o paciente. O conselheiro do CFO, Eduardo Favilha, destaca ainda a importância do relacionamento humanizado entre o cirurgião dentista e o paciente em qualquer área da odontologia. Foi aquilo que eu falei para vocês, eu vejo de uma forma um pouco mais ampla. Não acredito que, claro, quem sou eu para estar rebatendo um estudo, enfim, esse achado da Microsoft, mas minha opinião profissional e pessoal é que a odontologia não apenas restrita a buco e a prótese dentária, como um todo ela tem outras áreas que conseguem ser um pouco menos sensíveis à inteligência artificial. Tem um impacto psicológico importante para o paciente durante o atendimento odontológico e que a relação de confiança, respeito e conexão nunca será substituída pela máquina. Ó, meu neném acordou. Vou dar uma pausa no vídeo aqui, pessoal, um instante e vou buscar o meu nenezinho aqui para que a gente termine essa nossa conversa. Um segundo e já seguiremos. Vou pausar e a gente vai seguir aqui. Um instante. Voltamos ao vídeo
para terminar a nossa conversa. Oi? Com a participação especial da Bela, que acordou da sonequinha dela. Então, a gente tinha parado nesta parte aqui, que diz o seguinte: relacionamento humano com o paciente. O conselheiro do CFO, na verdade, é isso aí. O conselheiro do CFO, Eduardo Favilha, destaca, peço desculpa caso eu tenha pronunciado também alguma parte do nome, enfim, com a pronúncia não adequada, destaca ainda a importância do relacionamento humanizado entre o cirurgião dentista e o paciente, em qualquer área da odontologia. Ele reforça que o fator humano... Beijo? Ela tá aprendendo a mandar beijo. Beijo? É, né? Beijinho. Ele reforça que o fator humano tem um impacto psicológico importante para o paciente durante o atendimento odontológico e que a relação de confiança, respeito e conexão nunca será substituída pela máquina. Essa parte eu já tinha lido, agora que eu me recordei. Abre aspas, apenas para ilustrar, o Papa Pio XII, no século XIX, já havia dito que a odontologia é uma profissão que requer daqueles que a exercem o senso estético de um artista, a destreza de um cirurgião e os conhecimentos científicos de um médico e a paciência de um monge, né? Feliz aqui. Esse conceito resume bem os motivos pelos quais a profissão é pouco impactada pela inteligência artificial. Conclui Favilha. Confira abaixo a lista completa com as 40 profissões menos impactadas pela IA generativa de acordo com um estudo publicado. E aqui a gente tem diversas profissões, indo de acordo com o estudo, lá na posição 30, né, prostodontista, que seria o nosso especialista em prótese dentária, e na posição de 34, o cirurgião bucomaxilofacial, o qual eu me encaixo como especialista, né? É a minha área de formação. Bem legal, galera. Gostei bastante da reportagem, o próprio estudo da Microsoft, muito interessante e legal o CFO ter trazido essa notícia para nós, beleza? Então, esta foi nossa conversa. Se gostou do vídeo, lembra sempre de deixar o like, ajuda bastante. Deixa um comentário também, dando aquele feedback. Olha ali o nenê. Olha o nenê. Você viu o nenê? É. Dando aquele feedback, porque realmente estou nessa vinda de trazer vários conteúdos bem legais para vocês. E não esqueçam da nossa Black Friday, que vai trazer descontos imperdíveis para vocês e, ao mesmo tempo, nunca mais precisar planejar no ano de 2026. Beleza? Agradeço todo mundo que esteve aqui comigo. Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Dá tchau, nenê. Tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.